Olá, queridos, muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Então, queridos, vamos compartilhar mais um pouquinho, do Evangelho da Graça de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, do capítulo 1, versículo 11, Paulo disse assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim pregado, anunciado, não é segundo os homens. Abençoados, eu quero compartilhar com vocês em poucos minutos sobre o que é o Evangelho. Sabemos que, eu já falei aqui, a igreja aos Gálatas foi fundada no Evangelho, foi ensinada para ela o Evangelho, ela foi doutrinada pelo Evangelho, mas devido a algumas circunstâncias, que nos próximos vídeos eu vou falar, eles deixaram o Espírito, deixaram o Evangelho e voltaram para a carne, Os judeus, os judaizantes, infiltraram-se dentro da igreja, pregaram outro Evangelho, uma outra mensagem, e aí eles estavam deixando o Espírito, deixando o Evangelho e voltando para a carne. Mas o que é Evangelho, Wagner? O que significa Evangelho? Queridos, é tão interessante que eu fiz essa pergunta a algumas pessoas, e elas não souberam me responder. Mas eu faço essa pergunta para você que me assiste, que está me acompanhando. O que é Evangelho? O que significa Evangelho? Queridos, vamos lá. A palavra Evangelho vem da palavra grega, euangelion, que significa boas novas, boas notícias, uma boa nova. Isto é o significado da palavra evangelho, uma boa notícia. E é tão interessante que as pessoas, ao invés de se alegrar, ficar feliz, contente com o evangelho, muitas pessoas não suportam, elas ficam iradas quando nós compartilhamos o Evangelho. Claro que essas pessoas que eu digo são as pessoas religiosas, Elas não suportam a boa notícia, o Evangelho da graça de Deus. Porque, queridos, Evangelho é o que Cristo fez. Evangelho é o que Cristo consumou na cruz. Cristo nos fez mais do que vencedor, Cristo nos salvou, Cristo nos justificou, Cristo nos perdoou, Cristo nos santificou. Isto é a boa notícia do Evangelho. E o religioso, ele não suporta o Evangelho. Aí as pessoas falam comigo assim: mas Wagner, na minha igreja prega o Evangelho também. Mas a pergunta é: qual o Evangelho que está sendo pregado lá? O Evangelho da graça de Deus? O Evangelho puro e simples do Cristo vivo? Ou um Evangelho fermentado? Um Evangelho misturado? Eis a questão, queridos. É tão interessante que do lado de lá eu estive por décadas, então eu conheço. Hoje eu estou do lado de cá e eu tenho este entendimento. Claro que o que eu falo aqui não é verdade absoluta, mas são verdades. Estão escritas no Evangelho. E Evangelho é isso, queridos, é você anunciar a boa notícia, o que Cristo fez. É crer em Cristo. Mas não é crer como a maioria das pessoas crê não, tá, queridos?
todas as pessoas religiosas, se você perguntar para elas se elas creem em Cristo, elas vão dizer que crê. Todas creem. Mas uma coisa é você crer em Cristo e outra coisa é você crer na obra de Cristo. As pessoas, o sistema religioso, crer em Cristo, mas elas não crêem na obra de Cristo. Como assim, Wagner? Elas não creem na obra? Elas não creem. Quando elas sobem para um monte para buscar o poder de Deus, elas não estão crendo. Porque o Evangelho diz que o poder de Deus já opera em nós. O Evangelho diz que Cristo habita em nós, não é no monte, não é no templo, é em nós, é na mente, é no espírito. Elas não estão crendo na obra. Quando uma pessoa ela ora pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, elas não estão crendo no sacrifício de Cristo, que Cristo já perdoou, que se ela errou, ela vai pagar pelo que ela fez aqui. Aquilo que plantamos, nós colhemos. E isto é crer na obra de Cristo. Então, queridos, Evangelho é a boa notícia. É o que Cristo já fez, já te salvou, perdoou, justificou, te redimiu, já fez. A obra de Cristo está completa. Não existe isso de fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus ela já está consumada. Tá certo? Ah, mas Wagner, então eu posso matar, eu posso fumar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Essa pergunta de novo, quem faz esse tipo de pergunta aí é porque não entendeu nada do Evangelho. Nada. E eu já respondi isso aí várias vezes, beleza? Desculpe aí, o vídeo ficou muito longo, mas é o que tinha para falar hoje. Evangelho é a boa notícia, é o que Cristo já fez. Evangelho, anota isso aí, é a carta de alforria, é a assinatura da princesa Isabel, é a libertação dos escravos, é eu dizer para você que você está livre. Você está livre. Não tem condenação para você.